E o nosso tema são olhares críticos e pós-modernos sobre o fazer organizacional, né? Aí a gente colocou, aqui tem alguns artigos, que são artigos que têm propostas inovadoras, tá? Eu acho que todos eles têm propostas inovadoras, todos eles são. E por isso que a gente colocou aqui dentro desse tópico, né? Criamos esse tópico, olhares críticos e pós-modernos sobre o fazer organizacional. A gente vai apresentar os trabalhos, né? E depois da apresentação dos trabalhos, a gente abre para um bate-papo, tá certo? Para refletirmos sobre o que traz, o que de fato traz de novo esses trabalhos. A gente tem 5 trabalhos, então são 15 minutos para cada um, porque 15 vezes 5 dá 15 vezes 4 dá 1 hora, então dá 1h15. Tá? Dá para ser, não é isso? Dá para ser entre 15 e 20 minutos no máximo, para depois podemos discutir um pouco. Cláudia, Aqui estou. Boa tarde. estou, boa tarde, não vemos você, tá? Não? Não, eu não vejo você. Então, vamos ver se você pode. Como é que você vai fazer? Você tem Sim, slides para apresentar? Tem? sim, tenho. Vou compartilhar aqui. Tá. É, Silvio, você está por aí? Silvio? Silvio não está. Oi, Malu, eu tô sim. É que Ah, eu tá. tá baixando. Você quer que marque os 15 minutos? É isso que eu quero, Tá, ok. tá? Tá bom? Aí você faz o seguinte, Silvio, você me dá um alô no Zap, tá? Entendeu? Ok, combinado. Te passo o zap. Ah, como é que você fez com a Darcy? Quando Eu chegar os... entrava e avisava a pessoa. Eu falava 1 minuto. Ah, não, então pode fazer assim, tá? Então vamos lá, Cláudia. tá, vocês estão me Agora vendo, estão vendo minha tela, né? sim, Tá, maravilha. Então, primeiro, boa tarde, a todos e todas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês aí um trabalho que eu fiz. Na verdade, ele é muito mais é, questionador e para pensar do que efetivamente uma conclusão, né? Então, acho que é a ideia e até conto aí com vocês também para me ajudar a pensar sobre o tema. Bom, eu sou aluna de doutorado de administração no Mackenzie, na linha de pesquisa de finanças, né? Então, o meu grande desafio é pensar, né, outras abordagens que não a mais tradicional, de vinda da positivismo, da modernidade, para que enriqueça os trabalhos nessa área, né, os estudos nessa área. Então, uma coisa que tem me inquietado bastante. E aí a minha ideia era repensar, ou a minha ideia é repensar um dos temas que é o meu foco de estudo, que é a estrutura de capital das empresas, né? E eu fiquei, então, com esse questionamento, com essa inquietude, melhor dizendo, eu queria compartilhar com vocês o que eu compilei aqui, né? Então, o tema do trabalho é Repensando a Estrutura de Capital, uma abordagem pós-moderna nas empresas brasileiras. Bom, Tá. o que... Não, alguém falou... bom, qual que é o contexto, né, enfim, dessa minha análise, né? Bom, sabemos que, principalmente no pós-guerra, né, a hegemonia dos Estados Unidos e a expansão capitalista, ela se torna muito contundente, né, como o principal sistema econômico mundial, né, o prevalecente. E esse ambiente, né, da modernidade que vem crescendo e as correntes positivas, né, positivistas, melhor dizendo,
é o que tem predominado a construção do conhecimento científico, né, principalmente na minha área. E as teorias de finanças, elas têm dentro, a partir desse momento, um grande impulso, né, movido aí por todo esse contexto e essa forma de pensar e etc. Então, as teorias, elas surgem, ou elas, né, tomam um corpo maior a partir aí da década de 50, né, ou durante a década de 50 e até hoje. Agora, o grande questionamento é essas teorias, elas são desenvolvidas, que é o arcabouço principal da área de finanças, dentro desse contexto positivista, da modernidade, com prevalecendo o sistema econômico capitalista e essa forma de raciocínio. E mais além, quer dizer, elas são desenvolvidas num contexto dos países do norte, né, dos países mais desenvolvidos, tá certo? E essas teorias é o que a gente tem usado, né, também para fazer os nossos estudos e tal, que tá tudo certo, aqui é um olhar adicional, né, que eu quero trazer. Então, o questionamento que me veio, né? Faz sentido a gente aplicar essas teorias que são desenvolvidas em países desenvolvidos para países emergentes? Como é que, melhor dizendo, como é que isso se aplica, né? Essa abordagem positivista é a única forma de entender as decisões financeiras das empresas brasileiras, né? Será que temos aí outras formas de pensar e de como complementar? E aí me veio a abordagem da pós-moderna, principalmente calcada no Boaventura Souza Santos, né? Justamente pela visão dele e abordagem das epistemologias do Sul e do Norte. Tá? Então, essas foram as minhas inquietudes, né? Bom, o Boaventura Souza Santos, né, dentro do pós-modernismo, eu trouxe aqui os principais pontos que eu vou usar, né, para justamente questionar essa ideia que eu estou compartilhando com vocês, né? Então, claramente critica o paradigma moderno, né, da monocultura e hegemonia do hemisfério norte. Então, aqui eu acho que são palavras importantes quando a gente fala de uma única cultura ou hegemonia como uma única forma de saber, de fazer, de tomar decisões e por aí vai, do conhecimento científico, né? E eu acho até que a gente estava falando agora, né? Quer dizer, a professora Malu colocou muito bem sobre a questão da pluralidade, e é dentro desse contexto que eu também fico pensando, né? Quer dizer, a pluralidade ela é presente, né? E como é que esse conhecimento científico universal entra, né? Dentro desse contexto, nas organizações, né? O mundo fragmentado, diversas dimensões sociais, culturais, cognitivas, e o conceito da epistemologia do Sul, né? Então, recuperar saberes e práticas de grupos sociais desconsiderados historicamente. Então, a minha ideia aqui é usar essa visão, esse ponto de vista, essas categorias para repensar, ou pelo menos para complementar a análise ou as pesquisas na área de finanças, tá? E essa questão da desconstrução de dualidades, né? Então, romper com um padrão pré-estabelecido ou como única forma de se entender as organizações, mas complementando outras visões, outros saberes, outras realidades que não dos países do norte, né? Bom, sobre as teorias de estrutura de capital, né, mais precisamente, a gente tem claro, algumas formas, alguns pontos principais, né? Eu trouxe aqui alguns, mas dentro do principal objetivo, né, de maximizar o valor da empresa e o retorno dos seus acionistas, né? E a estrutura de capital, ela procura reduzir, né, a melhor combinação da estrutura de capital entre
capital utilizado pelas empresas de terceiros ou próprio, com o intuito dessa otimização e redução do custo, né? Para, então, maximizar o valor da empresa, que é a principal atribuição do gestor financeiro, ou seja, encontrar esse patamar ideal, vamos dizer assim, de gestão dos recursos financeiros da empresa é uma das missões principais do gestor financeiro, do administrador financeiro nas organizações, né? E as diferentes teorias, eu trouxe aqui um resumo bem simples de algumas teorias, como é que se explica, né? Ou quais são os determinantes para que esse gestor financeiro ah, analise, trabalhe e tome as suas decisões, né? Então, temos várias teorias com aspectos diferentes, com conceitos diferentes, que são os embasamentos que a gente usa para identificar esses determinantes e como é que os gestores tomam as suas decisões, né? Dentro das organizações e utilizando, enfim, os seus recursos, porém, essas teorias, elas são usadas universalmente, tá? E se a gente notar, todas elas são as principais, né, que é o que a gente mais usa, elas têm o seu desenvolvimento, todas foram construídas, então, com essa realidade que eu estava dizendo, principalmente norte-americana, anglo-saxão, tá? Bom, aqui, para vocês, eu trouxe aqui alguns estudos, mas aqui eu quero ilustrar o seguinte: se a gente pega uma dessas teorias, que é a teoria de trade-off, a gente encontra em diferentes estudos empíricos, né, aplicando-se essa teoria com países e situações diferentes, a gente tem um resultado que seria esperado do ponto de vista dos determinantes do endividamento das empresas, e, no entanto, e esse é o meu ponto principal, a gente encontra resultados diversos, né? Então, não tem não é consenso para que todas as situações isso ocorra, ou seja, a gente encontra resultados empíricos positivos e negativos, por exemplo, com o determinante do tamanho da empresa dentro do nível de endividamento, né? Então, isso quer dizer que temos muito a ser estudado. Esse é o principal ponto. Quer dizer, não temos um consenso das teorias em todas as suas aplicações, né? Esse é um ponto. E, seguindo, né, os mercados emergentes, eles têm características únicas, né? Aqui eu trouxe alguns autores onde eu embaso essa análise, com as suas próprias formas de operar, certo? Como se organiza ao redor da economia, como as empresas se organizam, o contexto político, social, econômico, né? Que são distintos entre cada uma mesmo dentro dos países emergentes, obviamente, e também com os demais, e quando a gente compara aí desenvolvidos e emergentes, tá? E aí, assim, esse autor me fez muito eu acho que mexeu muito comigo quando eu li esse texto, que é isso, né? Será que as teorias cunhadas em países desenvolvidos, que são baseadas nessas realidades, né? Elas são, né, replicadas, ou elas podem ser, assim, analisadas, de uma maneira única, né? Para esses mesmos países ou para outros. Então, por aí vai. E em cima disso, que eu, então, quis, né, e a minha proposta, para já encerrando aqui, é de estudar ou de como a gente traz esse conceito, né, essa abordagem pós-moderna do Boaventura Souza Santos, considerando elementos, e aí especificamente da realidade brasileira, para que, junto com essas teorias e complementando essas teorias desenvolvidas no hemisfério norte, para pegar a linguagem do próprio Boaventura, e entender a realidade e as decisões
acerca da estrutura de capital e do nível de endividamento das empresas brasileiras, né? Então, é isso. Na verdade, é um questionamento. A minha proposta aqui é identificar elementos com essa outra, ou mesclar, vamos dizer aqui, algumas abordagens, alguns aspectos dessa abordagem do Boaventura Souza Santos nos estudos de estrutura de capital, que é tipicamente com um paradigma. Eu sei que pode ser assim um pouco de, né, pode ficar meio confuso, mas na minha cabeça não é, porque é justamente o intuito de combinação, de complementação, e entra muito essa questão do pluralismo, na verdade, né? Então é isso. Eu deixei aqui algumas das referências, e fico aí à disposição. Agradeço novamente e devolvo a palavra para vocês. Obrigada, Cláudia. Bom, só para um esclarecimento, vocês sabem que estudos sobre finanças, como é uma coisa específica da organização, ela não é convencionada dentro de estudos organizacionais. Os estudos organizacionais trabalham mais uma organização como um todo, ou um pouco a relação com as pessoas. No entanto, eu achei interessante, né, trazer esse artigo aqui para esse evento, porque ela traz uma nova forma de pensar, e eu acho que a gente pode discuti-la aqui, não só no âmbito da estrutura de capital, mas no âmbito das organizações mesmo, da compreensão das organizações. Então, a próxima pessoa agora a apresentar é o Jerônimo, tá? Jerônimo, por favor. Tá, Malu, eu tô abrindo aqui. Deixa eu só colocar em modo de apresentação, que acho que facilita um pouco. Ó. Pronto? Só um minuto, Malu. Não, não foi. Vocês já conseguem ver Sim, e me ouvem bem também? Que acho que é... tá bem. Bom, então vamos lá. É, Primeiramente, boa tarde. E também para mim é um prazer, né, trazer o resumo desse trabalho, né, que na realidade é até uma proposta de contribuição da tese que eu estou construindo, né, sob a orientação da Malu. É, e aí, a- pensando aqui na estrutura do resumo, né, é, o que eu estou trazendo, né? Eu estou trazendo olhando aqui o título já traz bem do que a gente está falando, né? É teoria crítica da tecnologia e análise crítica do discurso, uma proposta de construção metodológica. Então, qual que é a grande, talvez, contribuição do que a gente está falando aqui, o que a Malu também reforçou de talvez ter trago o trabalho para essa sessão de apresentação, é justamente essa proposta de aproximação aí entre a análise crítica do discurso e a teoria crítica da tecnologia do fim, tá? E obviamente o contexto com que eu estou olhando isso também, por mais que ele não, a gente não tenha trago ele no artigo, ele também conversa bastante com o fechamento que a Malu estava falando na sessão anterior. Bom, qual que é o objetivo, né? Propor uma estrutura teórico-metodológica por meio da aproximação entre a teoria crítica da tecnologia, do Finberg, né, e a análise crítica do discurso do Fairclough. E qual que é a proposição, né? Aqui, basicamente, é unir os momentos reificadores e integrativos, né, da dupla instrumentalização do Finberg, as etapas do processo de análise crítica do discurso proposto por Fairclough, tá? E quais as contribuições que a gente espera com esse trabalho, né? E com a materialização disso, que é algo que eu estou fechando agora na tese.
oferecer um método da teoria do Finberg. O Finberg, em algum momento, ele fala que ele conseguiu construir ali uma lente teórica para se trabalhar olhando para a tecnologia. E a ideia de tecnologia do Finberg é um pouco mais aberta, tá? Eu vou falar um pouco disso no decorrer da conversa, mas ele não olha só para a ideia de artefato tecnológico, né? Ele olha para o artefato, e ele pode ser um artefato tecnológico, ou ele pode ser um documento, um processo, uma estratégia. A ideia dele não se restringe só porque a gente hoje está convencionado, é o que a Malu falou, a gente olha bastante para o device, né, que é algo que todo mundo carrega pelo menos uns 2 ou 3 devices, né, um relógio, um smartphone, um laptop e coisas do tipo, e a gente acaba se perdendo do contexto do que está em torno disso, ou principalmente que é o que a gente vai chegar também já na conversa, que é os valores, né, que são empregados nessas estruturas tecnológicas, tá? E aí a outra contribuição também é ampliar, né, a proposta do FERCLO, principalmente em relação à mudança social, por meio da racionalização subversiva da tecnologia. Então, o FERCLO, ele fala para uma ideia de mudança social, só que ele fala de mudança social pelo discurso. E o Finberg, ele fala de uma ideia de racionalização subversiva, e aí pela alteração da tecnologia, entendeu? Ou pela alteração de uso da tecnologia. Às vezes a mesma tecnologia, se empregada com um determinado tipo de valor, ela realiza uma coisa no contexto social. E dependendo do valor com que ela é empregada no contexto social, ela realiza outro tipo de coisa, né? Então, pensando aqui na estrutura ambivalente, que é o que a gente que ordena da nossa discussão, ela pode empregar valor de reificação, né? Opressão, termos que vai para esse viés de indignidade, que é inclusive o que a gente está discutindo na tese, ou, dependendo dos valores que foi empregado na tecnologia, ela pode realizar no contexto social emancipação, tá? Então é aí um pouco do que a gente vem discutindo, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia mais ou menos de onde vem o Finberg, né? A teoria do Finberg, aqui a gente tem uma estrutura aqui de linha do tempo, né? Ela vem de Hegel, Marx, e aí ele tem uma história, né, forte com a escola de Frankfurt, porque ele foi orientando do Marcuse, e depois ele vai incorporando outras teorias no trabalho dele. Mas, basicamente, a lente teórica dele é a teoria crítica frankfurtiana com base marxista, tá? Aí aqui, esse quadrinho, na realidade, é mais porque ele tem 2 dimensões, mas é mais para a gente entender o que a grande sacada do Finberg, né? A tese que ele advoga, né? Que é que a tecnologia ela é ambivalente, que é o que a gente acabou de falar. Ela pode realizar, no contexto social, a emancipação, ou pode realizar a reprodução do estado das coisas. Então, mais para a gente olhar aqui a forma que ele constrói essa estrutura, olhando para um quadro mais matricial, mas a teoria do Finberg, ele aceita que a tecnologia ela é instrumentalizadora, tá? E ela carrega influência do substantivismo, não? E que ela é carregada de valores, tá? Então, acho que basicamente olhar para esse quadrinho, e aí a ideia aqui, como eu aceito que ela é carregada de valores, é entender que esses valores eles podem reificar ou podem emancipar. E aí, o filme, o que ele faz? Né? A partir dessa ideia da ambivalência da tecnologia, ele propõe a teoria da instrumentalização dele, que na realidade a gente chama de teoria de dupla instrumentalização, porque ela pode realizar tanto a reificação
quanto à emancipação, tá? E aí ele divide isso em 4 momentos. Os momentos estão ligados aqui, como reificadores e integrativos, justamente porque ele fala que não tem uma separação, tá? Não é que uma coisa acontece num momento e outra coisa acontece num outro momento, mas é na hora que acontece, ele pode é, realizar emancipação ou realizar reificação, tá? Então ele fala de descontextualização, que consiste na separação do objeto técnico do seu contexto original, a sistematização, né, que conecta o objeto descontextualizado entre si com os usuários, com a natureza, para formar dispositivos e organizações técnicas, o reducionismo, que ele opera na redução do objeto aos aspectos úteis do objeto, tá? A mediação incorpora qualidades estéticas e éticas do design do dispositivo, e a autonomização, ela separa o sujeito, objeto, o autor técnico torna-se autônomo em relação às consequências imediatas das ações, e aí ele usa aqui até a metáfora do revólver, né, porque nos Estados Unidos, o pessoal, na discussão lá de liberação de armas, eles usam muito o discurso de que o revólver não mata ninguém, entendeu? Quem mata é a pessoa que operacionaliza ele. Mas a arma ela foi inventada com o único objetivo de matar. Então é essa discussão que o Finberg traça por aqui, tá? Vocação. O sujeito técnico necessita de investimento vocacional para se formar como uma pessoa cuja ocupação são as ações técnicas em que ele se engaja, né? O momento integrativo que precederia e relativizaria a autonomização. E aí, por fim, ele fala de posicionamento, né? Que aí ele fala que o sujeito ele se posiciona estrategicamente, né, entre os objetos, né, para ter maior controle sobre eles. E isso no posicionamento. E iniciativa, né, em correspondência aos objetos ou os seres humanos subordinados, trabalhadores ou consumidores, eles podem ter iniciativa a usufruir de certa liberdade tática, tá? Então, isso traz para uma discussão que a Malu introduziu para mim essa semana, que é muito interessante, que é a do paradoxo, né? Que as coisas vão se construindo e parece que essa ambiguidade, essa ambivalência, ela é meio que paradoxal, né? Ele consegue entregar as duas coisas, nenhuma das duas em sua completude, obviamente tendo um efeito muito maior de reificação, porque eu tenho ali uma simetria de poder muito grande, mas até certo ponto, no contexto que eu estou estudando, que são das plataformas de mobilidade, ele consegue entregar um pouco da emancipação, ou oferece possibilidades de emancipação, né? Dá essa ideia de que há essa possibilidade a partir da tecnologia utilizada. E aí eu já falei, né? Eu vou até passar a questão da ambivalência, né? Eu estou falando de convergência entre as duas teorias, né? E aí a convergência é, obviamente, essa questão da ambivalência, né? E que as duas teorias também, elas têm, as bases fundantes dela é a teoria crítica da escola de Frankfurt e o marxismo, tá? Então a gente tem aqui uma aproximação epistemológica e paradigmática. Aí a estrutura do Fairclough, essa estrutura que eu vou mostrar a forma que a gente está propondo entrelaçar as duas teorias, né? Ele fala de 5 passos, né? O primeiro é dar ênfase a um problema social, né, que tem um aspecto semiótico. Então, isso aqui geralmente é o problema de pesquisa, né, que a gente está trabalhando, né, principalmente na perspectiva crítica, a gente tem um problema que a gente quer ou denunciar ele, na maioria das vezes denuncia, que é o que a Malu também falava agora há pouco, né? Só que aqui tem uma parte mais propositiva, tá? Que geralmente ela é a gente não consegue chegar até ela nos trabalhos. É o que a gente está tentando ver aqui na minha tese, se a gente consegue trazer isso de forma um pouco mais propositiva, tá? Então, identificar os obstáculos para que esse problema seja resolvido. Então, e aí ele abre esse segundo item aqui, olhando para as redes de prática na qual está inserida, as relações de semiose e do discurso, né, que é a semiose em si. Que aí, aqui, ele evoca uma parte mais ferramental de análise discursiva mesmo.
tá? E aí o terceiro é considerar se a ordem social, a rede de práticas, né, em algum sentido ela é um problema ou não, e identificar as maneiras possíveis de superar os obstáculos. E aí, por fim, ele fala de refletir criticamente sobre a análise, né? E aí essa parte de refletir criticamente sobre a análise é justamente tentar, a partir dessa reflexão, achar caminhos ou possibilidades de mudança. E aí há uma certa equivalência, né, entre as duas teorias, né, ou as duas abordagens, porque a ACD também ela tem um caráter bastante metodológico, tá? Que ela é a análise do discurso crítica. E aí eu montei esse quadro, né, ligando do lado esquerdo os momentos reificadores, do lado direito os momentos integrativos, e aí os momentos reificadores, ele está ligado a essa questão de revelar, né, ou desvelar, descortinar as estruturas de poder ali, as práticas que reifica o sujeito, e do lado direito ele está ligado aí à ideia de emancipação, tá? Então, e aí ele está, obviamente, apontando para a superação, para achar maneira, para construir mudança a partir dessa análise. E aí, por fim, o refletir criticamente, que é o que a gente estava falando, é uma parte um pouco que ela cria possibilidade de se desenhar, né, de ter um design de mudança a minuto. partir da análise. E aí essa associação ela combina o caráter de denúncia, né, essas, acho que são as considerações, já consolidado na teoria crítica, com a visão propositiva de transformação emancipatória por meio da prática, defendido tanto na teoria crítica da tecnologia quanto na CD, e a principal contribuição do trabalho é fornecer uma estrutura metodológica para auxiliar os pesquisadores em estudos organizacionais críticos a construírem pesquisa que foca a emancipação por meio da tecnologia, né? E aí de forma um pouco mais organizada e aderente às exigências de rigor científico. E o trabalho também ele traz potenciais contribuições para a prática, né, que foca aí para além de descortinar os processos de construção de práticas sociais que analisam, que alienam as pessoas, né, fornecer conceitos e parâmetros de análise para sustentar a proposta de mudança social por meio da racionalização subversiva das tecnologias. E aqui apresento as referências, né, como fechamento, e era isso o meu resumo, né, o meu e da Carolina, tá? Eu falei lá no início e esqueci de mencionar, tá? O trabalho foi construído por mim e pela Carolina, ambos orientandos da Malu. Muito obrigada, Jerônimo. Agora você pode parar de compartilhar a tela. E agora a próxima pessoa é a Bianca. Vou compartilhar aqui também a minha tela. Deixa eu compartilhar. Aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Vendo? Sim, Sim? Sim? sim. Gente, boa tarde a todos. O meu nome é Bianca. O meu trabalho, ele é sobre o uso do território na estratégia de saúde da família, tá? Para contextualizar, né, vou explicar um pouco sobre o que é a estratégia de saúde da família, né? No início da década de 90, o governo criou um programa de saúde da família que posteriormente virou uma estratégia para que fosse uma porta de entrada no sistema público de saúde, né? Então foram criadas unidades básicas que vão promover a atenção primária, que são serviços como consultas médicas, exames, vacinas, acompanhamento de doenças, isso tudo como forma de acompanhamento e também como forma de prevenção. E com o objetivo de atingir as famílias, porque eles consideram não somente um paciente de forma isolada, mas eles consideram também todas as pessoas que residem, né, naquele domicílio, enfim. Então, eles olham para um ambiente familiar. E aí são promovidos trabalhos em equipes que envolvem enfermeiros, médicos, e dentro da UBS também tem outros profissionais, como psicólogos, dentistas, enfim. E foram definidos, né, alguns territórios de atuação,
por exemplo, cada unidade básica ela vai ter um território de atuação definido, né? Dentro de um bairro, né? Cada unidade vai ter as ruas que ficam de responsabilidade daquela unidade. Então, há-se uma definição, né? Se tem uma definição sobre qual território aquela unidade vai atuar, né? Então, o território é algo que fica muito evidente, né, nessa estratégia de saúde da família, é algo muito importante. Então, eu trago para o trabalho, né, o conceito de território de acordo com um geólogo brasileiro que se chama Milton Santos, que ele traz a definição de território como um conjunto de formas naturais ou transformadas pelo homem, mas ele também traz que nós devemos entender que o território ele é um espaço habitado que é formado por ações e objetos. E isso dá uma possibilidade da gente compreender que o território ele não é só uma delimitação geográfica, mas que ele possui várias características que tornam esse território vivo, né? E aí, dentro do contexto da saúde, por que que é importante compreender essa visão do território? Porque, né, dá a possibilidade de se levantar áreas de riscos, saber o que está podendo trazer, o que traz riscos à saúde daquela população, ou o que pode ser usado, ou o que está sendo, o que está promovendo saúde para aquela população. Por exemplo, de alguma forma as escolas estão ajudando a promover saúde. Então, trazer essa discussão do território para essas unidades, ela abre a possibilidade de novas análises, né? Só que, né, a literatura tem mostrado que o território ele vem sendo compreendido apenas como uma delimitação geográfica. E isso acaba, né, limitando a utilização dele nos serviços de saúde. Diante disso, o objetivo do meu trabalho foi identificar como os médicos e enfermeiros do PSF, né, no caso da UBS, eles identificavam e utilizavam esse território. Como que eles compreendem esse território? Como que eles utilizam nos seus serviços? Bom, a pesquisa foi realizada no sul de Minas, né, onde eu peguei uma cidade do sul de Minas e fiz as entrevistas em todas as unidades básicas, que no caso eram 10, e entrevistei todos os médicos e enfermeiros, pelo menos 2 médicos e enfermeiros de cada um, eu fui tentando pegar o máximo possível, né? E acabou que deu 11 médicos e 11 enfermeiras para serem entrevistados. Após a entrevista, eu criei categorias de análise, né, que o primeiro tema era poder identificar como que esses médicos e enfermeiros percebiam o território, ou seja, como que eles definiam o conceito de território e quais características que eles vinculavam ao território, né, para eu poder fazer a minha análise. Depois, o segundo tema de análise era identificar como que eles utilizavam o território, ou seja, tendo possibilidades, né, que é um dos objetivos da estratégia de saúde da família, você promover atividades fora da unidade, seja em domicílios, seja em escolas. Então, eles têm a possibilidade de desenvolver palestras nas escolas ou em creches que vão promover palestras que sejam voltadas para as mães. Ou seja, o PSF ele pode agir fora daquela unidade básica, né? Então, é chamado como extramuros essas atividades. E aí eu tentei identificar como que isso venham sendo realizadas nas unidades que eu entrevistei. Bom, eu identifiquei, assim, que com relação à definição, eles ficaram muito focados mesmo com essa perspectiva da questão física, né, da delimitação geográfica. Alguns conseguiram trazer algumas outras características, definindo o território como a comunidade, como as escolas, como um conjunto de coisas, mas foram bem poucos assim que conseguiram trazer essa visão um pouco mais ampla. Depois eu fiz a pergunta sobre quais características que tinham, né, aquele território, e, na verdade, eles trouxeram uma visão um pouco mais ampla do que na primeira pergunta, né? Conseguindo trazer
características da população vinculadas ao território, as questões do saneamento básico, problemas sociais, e mesmo assim ainda teve alguns que ainda ficaram presos à questão de características de formas do território, falando que ele era montanhoso ou não, enfim. Mas nessa parte eles ainda conseguiram ter uma visão um pouco mais ampla sobre as características do território. Depois eu trouxe a pergunta, né, para saber como eles utilizavam aqueles espaços que eles estavam inseridos para promover saúde. Alguns citaram que usavam quadras e creches, mas a grande parte se restringe à utilização de domicílios, né? Que é quando a pessoa tem alguma dificuldade de mobilidade, e aí o médico precisa ir até a residência para poder para poder fazer a consulta, enfim. Então, a grande maioria falou que utilizava somente o domicílio, né? Bom, o que eu percebi com relação a esse trabalho é que, apesar de eles, na questão de definir o território, ficou muito restrita a questão da delimitação geográfica. Com relação às características, eles conseguiram vincular a outros aspectos, às outras características, né, que o território possui, mas na hora de colocar na prática, não tem se utilizado essa visão para trazer coisas práticas, né? Desenvolvendo atividades, levando em consideração todas as características daquele território. Então, não se desenvolviam práticas que, por exemplo, levavam em consideração as condições do saneamento, se estava gerando doenças ou não. Eles até percebiam que essas são características do território, mas não trazia isso para a prática das suas ações. E como contribuição desse meu trabalho, até para o simpósio, seria trazer o território como uma ontologia, porque traz a possibilidade de compreender que o território ele não é só uma delimitação geográfica, que ele possui características e agentes que o formam, né, que fazem parte dele. Então, por exemplo, num determinado bairro pode-se ter tráfico de drogas, pode-se ter escola ou não, pode ter várias características e agentes lá dentro que vão formar aquele território, gerando uma dada realidade, né? E essa realidade pode estar promovendo saúde, promovendo também mais doenças, né? E ter essa percepção, né? Trazer o território como uma ontologia, trazendo essa possibilidade de análise, né? Traz aí a possibilidade das SFS, né, que é as unidades básicas de saúde, começar a pensar novas possibilidades de ação, de atividades, né, porque elas vão considerar que aquele território está gerando uma realidade que está promovendo saúde ou promovendo doenças, né? Então, acho que essa que é a grande contribuição desse trabalho. É isso. Falei um pouco rápido, mas eu acho que deu para resumir o meu trabalho. Obrigada, Bianca. Realmente conseguiu dar conta do tempo. E agora nós vamos para o Guilherme, né, Guilherme? Guilherme? É o Guilherme. Ah, não, é o Fábio. Desculpa. Vamos para o Fábio. Fábio, Oi, vou compartilhar, Manu. ok. Está ok? Deixe-me ver se está ok. Está. Tá ok, então. Bom, Só que está nas referências, né? Está no final. Você já acabou a apresentação? não, não. Tá, eu voltei para a primeira, não sei se tá ok agora. Tá na última ainda. Deixa eu ver. Agora sim. Agora sim. Agora está na primeira. Tá, perfeito. Então, uma boa tarde a todos e a todas, né? Esse é um trabalho que eu desenvolvi com a professora
Isabel, em conjunto com a professora Malu também. Bom, o nosso trabalho, né, ele trata sobre o relational work, né, que seria o trabalho relacional, né, e nós tratamos essa revisão sistemática, trazendo, né, para esse resumo expandido daí algumas dimensões empíricas e conceituais daí sobre o tema, né. Só comentando brevemente, né, acredito que ele seja bastante importante, inclusive para essa sessão, até porque ele trata, né, sobre essas questões de uma transição mais pós-moderna, ou para esse olhar, né, dessas relações com organizações e principalmente esse novo formato de trabalho, né? Bom, então a ideia, né, da nossa revisão sistemática foi partir do construto então do relational work. A gente utilizou exatamente essa palavra, né, como um ícone de buscas aí para as bases conceituais do que nós utilizamos. A gente utilizou a Scopus, a Web of Science e a EBSCO. A gente utilizou 3 bases. E nessa seleção de textos, né, nós fizemos uma consideração a partir de uma grelha de qualidade dos artigos que a gente utilizou, revistas somente indexadas acima de conceitos 4 e 5 na ABS, na ABS 2023. Então, a gente utilizou esse critério como um efeito, né? E aí chegamos aí a pelo menos uns 90 artigos ao final dessa análise, né? Então, nesse resumo, a gente também tratou sobre o protocolo do In Place. E o construto, então, foi o primeiro elemento do que a gente tratou, né? Dentro disso, a gente estabeleceu como objetivo geral para a nossa revisão sistemática, né, que é discutir como o Relational Worker ele tem sido recentemente utilizado como construto explicativo para as relações de trabalho. E, além disso, né, a gente também iniciou como algumas aproximações conceituais, né, e como que essas dimensões empíricas elas estão sendo tratadas até mesmo em algumas outras áreas, como a área da saúde, a psicologia, tem se utilizado também desse conceito aí do trabalho relacional. Bom, a gente chegou a algumas considerações bastante importantes, né, sobre as pesquisas empíricas do que a gente tratou no tema. Grande parte dos autores do que ainda estão nessa corrente dos sociólogos relacionais, né, como assim eles se conceituam, como a Viviana Zelizer, por exemplo, eles têm ainda uma forte tendência de corrente teórica como Pierre Bourdieu, o próprio Weber, né, o sociólogo Max Weber. Então, há uma aproximação bastante grande no campo ainda com essas correntes mais clássicas, né, embora já exista, né, até perspectivas da nova sociologia econômica, que já tratam, por exemplo, ali como sociólogos associados como Granovetter, por exemplo, que também são sociólogos que estudam laços, que é uma corrente teórica do que se associa essa questão de laços sociais, né, e principalmente com esse conceito de redes sociais, mas mais para uma perspectiva sociológica e também crítica em algum momento sobre essas relações. Então, essas correntes mais clássicas da economia, né, eles ainda criticam, né, essa ideia de que as interações sociais elas podem prejudicar as relações econômicas. Na ideia do relational work, isso não ocorre, né, uma vez de que o interesse econômico ele é um pressuposto existente também para uma relação, mas não só. Então, para um elemento bastante relevante associado à pesquisa, o relational work ele também encaixa com uma dinâmica bastante interessante, uma vez que ele assume que não somente um sujeito autointeressado economicamente existe, mas também existe ali em um certo ponto um interesse para além desse interesse econômico, né? Que aí seria essa construção mais simbólica e social de uma relação entre atores. Então, o relational work ele se centra, né, na ação econômica, né, portanto, explicando para além desse elemento dado,
ele explica significados e elementos simbólicos são sustentados por relações sociais e econômicas também. Então, ele não desconsidera a ideia de um sujeito autointeressado economicamente, mas não só. Né? Então, a Zelizer, né, também, ali como o Guyader, né, eles afirmam que os indivíduos combinariam esses interesses econômicos e sociais em suas relações sociais a partir do momento de que eles identificam uma existência de um interesse nessa relação. Então, a Zelizer, ela também, ali ainda nos anos 80, né, ela faz suas primeiras formulações, né, tratando, então, do trabalho relacional, do relational work, né, então, o interesse, né, em desvendar como as pessoas atribuem significados diferentes ao dinheiro em contextos variados. Então, ela pesquisou, por exemplo, o mercado, numa perspectiva de mercado de doações, de adoção de crianças, por exemplo. Então, ela também tratou, né, com a precificação de crianças, né, a partir de uma dinâmica de discussão sobre valor simbólico. E aí também o trabalho relacional, né, ela vem construindo ali que se refere a essas atividades e processos envolvidos na formação, manutenção e negociação das relações em contextos econômicos. Então, como eu havia dito, né, esse fator ele não é um fator de que se perde nessa discussão, mas ele é bastante fortalecido, inclusive, mas ele é sustentado como um elemento importante, inerente, mas que também não é o único. Então, essa é uma contraposição bastante importante. Fábio, Oi? aqui para nós você está na primeira transparência, primeiro slide, é isso mesmo? Não, eu já passei alguns. Eu estou entendendo bem o que você está falando, mas só para avisar, né? É que eu já passei alguns, eu estou numa parte de pesquisa. Não, aí não mudou? Não, Que estranho, porque eu não sei se saiu da minha tela agora, porque eu agora estou mudou. apresentando. Agora mudou. Uhum. Bom, então a gente chegou a umas pesquisas empíricas, né, no campo do trabalho relacional, como, por exemplo, a ideia de presentes e trocas, que foi uma dinâmica do que a gente conseguiu encontrar nos artigos, ou seja, os atos eles são carregados de alguns significados sociais e emocionais, então a ideia de presente, né, e dessas relações de troca transmitem uma mensagem sobre o valor aos outros, né, e sobre o tipo de relação que desejamos cultivar ou manter. Então, os presentes ou as trocas, elas são intencionais, né, e elas são carregadas de um certo significado e também de um interesse, até mesmo sobre o valor de que é condicionado a esse presente. O segundo campo do que a gente trouxe também sobre essas pesquisas empíricas, de acordo com os artigos, é a respeito dessas relações de trabalho. Então, o relational work ele abrange desde a negociação de salários até a interação cotidiana entre colegas e superiores, né? Ou seja, como que essas relações elas são dadas no ambiente corporativo organizacional. E também trata-se, né, de como que essas expectativas são comunicadas e gerenciadas, ou seja, como esse feedback ele é dado e recebido com outros conflitos se não resolvidos. O outro ponto é essa questão dessa economia compartilhada, ou seja, né, o relational work ele se trata para construir e manter a confiança entre estranhos. Nessa economia compartilhada, né, em algum momento a gente também tem algumas questões bastante representativas como esses aparatos de aplicativos de economia compartilhada, o que também trata, né, essa confiança como um elemento inerente a essas considerações. Na ideia seguinte, né, do que ele fala sobre essas redes sociais e online, também foi um composto que nós encontramos, que usuários que navegam pela essa apresentação de si mesmo, né, eles gerenciam a sua rede de contatos e se envolvem em algumas comunicações digitais, então essas interações elas também têm sido um campo, né, de pesquisas empíricas onde o relational work ele tem atuado. Eu vou tentar trocar por aqui que acho que talvez possa dar mais certo. Então, na outra tela, a gente também tratou sobre essa gestão de finanças pessoais e familiares, onde a gente também chegou em alguns elementos assim comuns entre alguns textos, né? Então, que envolve essas negociações que refletem propriedades e valores que são compartilhados entre famílias. Então, o relational work ele pode envolver a discussão sobre metas financeiras de longo prazo, a distribuição de despesas ou a tomada de decisões
sobre grandes compras, né? Então, essa ideia de gestão financeira entre relações de família também é algo bastante comum. Em mercados financeiros, o trabalho relacional entre investidores, consultores, também é algo do que tem sido pesquisado, uma vez que essa discussão do capitalismo financeiro tem ganhado cada vez mais amplitude. Então, a questão do desenvolvimento de confiança entre esses mediadores de crédito, esses mediadores de investimentos, também tem sido um instrumento de pesquisa. E aí, por fim, essa questão de cuidados e assistências, que é chamada da economia do care, né? Então, esses familiares ou profissionais, né, que envolve aí uma sensibilidade às necessidades emocionais e físicas, ou que se refletem alguns limites do outro, né? Como a negociação de expectativas e de responsabilidade. Esse é bastante interessante, né? Essa questão de cuidado e assistência, uma vez de que eles se desdobram diversos tipos de cuidados e assistência, desde personal trainer até cuidadores de pessoas idosas, né? Assim como babás. Então, são trabalhos que o Relational Work tem explicado bastante de como que essa interação ela existe num ponto econômico e também simbólico de interesses relacionais ali, né, nesse desenvolvimento de confianças mútuas, né? Bom, sobre algumas considerações, então, depois do que a gente fez esse panorama, né, trazendo esse campo onde as pesquisas empíricas elas foram avançando, né, o que recentemente tem sido mais amplamente debatido em áreas, a gente conseguiu considerar, né, que o Relational Work é um campo complexo, né, e amplo que permite ser inserido como um construto de diferentes áreas do conhecimento. Então, algumas pesquisas não são discutidas, por exemplo, no âmbito das organizações, mas são discutidas no âmbito da saúde, né? Outras são discutidas no campo da psicologia. E aí a gente chegou a algumas considerações também importantes, como confiança e intimidade, eles são inerentes ao trabalho relacional. Ou seja, né, a existência da confiança é um pressuposto inerente a isso, né? À medida de que essa confiança ela é maior ou menor, né, essas relações elas tendem a seguir por um outro tipo de contexto. E uma das possibilidades, né, a gente também discutiu algumas questões assim possíveis, né, uma das possibilidades de ampliação da discussão da temática é envolver as relações de poder e controle, né? A gente encontrou pouco trabalho que relacionasse, por exemplo, relações de poder associadas a esses elementos, mas é bastante possível, né, presumir alguma intencionalidade sobre esse controle em relação ao outro, né? À medida de que eu tenho ou que eu estabeleço uma confiança e uma intimidade com ele. Bom, e por fim, né, alguns autores do que a gente trouxe ali também, né, para essa identificação da nossa revisão sistemática, né? Essa primeira autora, na realidade, ela é uma das autoras que tem pesquisado recentemente esse contexto, como agenda de pesquisa, e a Zé Lizer ali ao final, que representa daí a autora mais clássica sobre essa temática também. Bom, aqui eu encerrei, muito obrigado. Obrigada, Fábio, tá? E agora passamos, então, a palavra para o Guilherme. Guilherme? Estou aqui quietinho. Ok. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês já veem certinho? É possível ver a minha tela? Sim. Ok, ótimo. Então, eu apresentarei esse trabalho aqui, que é o Principal Agent Relationship Under Governmentality Perspective. Ele é um trabalho que surge aí de uma provocação, né, da nossa disciplina de teorias organizacionais, e nele eu busco uma visão paradigmática bastante diferente do usual. Bom, a ideia é nós tratarmos a relação agente principal da empresa, né, saindo da visão funcionalista
indo para pós-estruturalista, né? Então, dentro do funcionalismo, nós temos a teoria da agência, e do pós-estruturalismo, a governamentalidade de Foucault, né? Então, qual é o problema, né? Qual é a questão que a gente trata? Apesar dos esforços dos pesquisadores buscando entender como funciona essa relação principal-agente, ainda o corpo da literatura tem problemas para explicar por que os managers, né, os gerentes, os executivos, eles muitas vezes mudam aí a trajetória do percurso esperado pela organização e destroem o valor da empresa, né? Fazendo de que forma, né? Buscando oferir benefícios próprios, né? Vantagens para si, né? Essa afirmação, ela é baseada em várias meta-análises feitas sobre a teoria da agência, né? Bom, o mundo corporativo, ele é um lugar de uma realidade concreta, né, que está aí sob a influência de causas e efeitos e onde o ambiente econômico ele influencia o comportamento dos indivíduos. Nós temos a relação entre os proprietários e os agentes, né, os gerentes das empresas, onde cada um tem uma função distinta, né, com relação à empresa, né? E os problemas de relacionamento entre eles faz surgir aí um problema que foi conhecido, tornou-se conhecido como o problema de agência e, no caso, surge aí a perspectiva da teoria da agência. Sob o ponto de vista, né, sobre a abordagem funcionalista, os gerentes eles têm uma função e essa função faz com que permite, né, que a empresa crie valor para o shareholder, né, para esse acionista e assim a própria empresa ela ganha valor, né? Bom, a premissa pós-modernista ela permite que a premissa não, a abordagem, né, pós-modernista ela vai permitir que o pesquisador encontre um mundo diferente, onde a realidade ela emerge, né, da participação social, do uso da linguagem, dos paradigmas existentes na empresa e de uma teoria que é despida de uma universalidade, né? Não tem um conceito universal ali. Então, quando saímos do paradigma funcionalista, da visão funcionalista, para uma perspectiva pós-estruturalista, espera-se, né, capturar aí aspectos que estão entrelaçados no comportamento dos agentes, não para formular uma teoria em cima da teoria da agência, né? Não seria esse o objetivo, nem para generalizar resultados, mas para compreender como esses agentes enxergam o mundo e quais seriam as justificativas deles para não cumprir o seu papel, né, dentro da organização, que é proteger os interesses do acionista, né, do dono da empresa. Bom, o problema da teoria da agência, né? O problema de agência. Existe um objetivo comum entre o proprietário e o agente, que é da maximização do valor da firma, né? E que valor é esse? É o valor econômico da empresa, né? Então aqui o principal também é conhecido como shareholder, e ele que tem a propriedade, porém o controle está nas mãos desse agente, né? Porque você não tem como ter vários shareholders dirigindo a firma, por isso são contratados os seus gerentes. Porém, nós temos aí conflitos de interesse entre as partes, né? Porque o agente, ele acaba traindo os interesses do shareholder, buscando maximizar o seu próprio bem-estar, né? De diferentes maneiras. Esse comportamento, esse aspecto comportamental, ele começa a chamar problema para os shareholders quando a performance financeira da firma começa a ser desagradável, começa a desagradar eles, né? Porque por mais que os gerentes, os agentes aí não estejam performando, só há um movimento inicialmente quando o valor da firma começa a sofrer efeito, né? Quando o shareholder começa a perder dinheiro ou não ganhar de acordo com as suas expectativas.
Bom, temos algumas medidas aqui que são feitas dentro aí da empresa para fazer com que os gerentes cumpram o seu papel, né? Então, para manter o consenso, né, de maximização de valor e evitar perdas, né, nós temos essas medidas de ação que são geralmente implementadas. Na questão da disciplina, muitas vezes não, de forma geral, ela vem o quê? Uma forma de endividamento. Então, você endivida a empresa mesmo, fazendo com que não tenha tanto dinheiro disponível aí para os managers, para os gerentes fazerem o que eles bem entenderem. Em contrapartida, isso aumenta muito os custos, né, de falência da empresa. Então, esse é um instrumento que pode ter um colateral aí severo. Um outro caminho é o monitoramento deles, né? E esse monitoramento vai ser feito por outsiders, né? Por pessoas de fora da indústria, que vão colocar limites aí nas ações dos agentes, dos gerentes, mas isso vem imbuído de um custo, né? Um custo que não é baixo. E, além disso, ainda existe a possibilidade de um agente, né, de um gerente de empresa, construir laços com uma dessas pessoas, né? Como, por exemplo, agências de crédito, né? Rating agencies e etc. A compensação também é uma maneira aí de tentar deixar os agentes satisfeitos, né? E cumprindo com o seu papel, mas isso também pode levar os agentes a esconderem informações, não soltarem informações negativas para o mercado, porque aí eles serão, né, punidos se fizerem isso, e punidos o quê, né? Perdendo dinheiro, basicamente. E por último, né, a punição, que é basicamente uma convocação aí do board, do conselho administrativo, para demissão dos gerentes, né? Ou também um hostile takeover, que também é uma outra opção. Então, apesar dos mecanismos de mercado que existem aí, ainda assim existe destruição de valor da firma, né? E a prova disso são empresas como a Aeron, a Parmalat, Quest Communication, a Rite Aid, que é uma agência, uma rede de farmácias, e etc. Bom, qual é o viés epistemológico, né, dos estudos de teoria da agência? Ela é uma teoria, né, positivista que tem a ideia ela traz a ideia, né, de um comportamento cooperativo entre seres humanos que é visto como um problema de contrato, né, contratual, entre indivíduos de interesses próprios buscando interesses divergentes, né? Então, esse tipo de abordagem precisa focar nas características do coletivo e não no indivíduo, porque ele assume-se, né, que o coletivo tem uma influência no comportamento dos indivíduos, né? Esse coletivo é uma rede de indivíduos atuando, trabalhando para maximizar, né, o seu próprio retorno por meio de interações entre eles, né, né, atuando sob uma cultura estruturada dentro de uma estrutura, né, uma cultura muito estruturada já dentro de uma estrutura maior que a da empresa. E essa estrutura não é nada mais do que a representação uma padronização relativamente estável da relação entre as partes de um sistema social, né? Então, são os três aspectos principais que precisam ser considerados, né, quando o indivíduo está numa certa posição dentro da organização, são aí os padrões institucionais, que é o caminho que é esperado que ele siga, né? Nós temos o status do indivíduo, que é a realização de um papel particular, né, nesse sistema social, que no caso é a empresa, e na questão do papel, é a conduta esperada daquele que tem o status, né? Então, uma vez que a vida social é constituída de um conjunto de diferentes ações, a função de cada ação vai ser a contribuição que ela dá para a atividade principal. E a soma dessas ações constitui uma unidade funcional, né? Então, em conclusão, né, a racionalidade que subjaz o funcionalismo, ela explica um fenômeno social considerando
uma sociedade existente que segue a ordem, né, sob uma realidade já existente, constituída de regras e regulações, né, regulamentos, ordem. O objetivo da abordagem funcionalista é testar, é explorar empiricamente e explicar a realidade a fim de, né, prover a generalização, uma racionalidade e uma generalização que seja justificada em como essa sociedade opera. Aí, quando a gente traz a visão de Foucault de poder e governamentalidade, a gente tem a união de duas coisas, né? Que é o governo, government, que é a arte que pressupõe pensamento, e racionalidade, que é a ação sob um reasoning, né? Um pensamento lógico, para organizar e regular o comportamento. Para mim, só um minuto. Desculpa. Sim, sim. Então, Vai. essa união de government e rationality é a arte de governar, né, de uma forma racional que seja bem distinta e irreduzível. Indo para a questão de poder, né, como Foucault olha, o poder está universalmente presente em todas as relações sociais, com influência nas nossas escolhas diárias. Ele é exercido com um propósito direto, intencionalmente e objetivamente pelo indivíduo, independente da hierarquia, da estrutura hierárquica de quem manda e quem obedece, né? E o poder, ele não pode ser nem dado e nem obtido, nem tomado. E onde tem poder, também tem resistência. Então, o poder está com os indivíduos. É uma visão bem em cima do indivíduo, né? Foucault divide entre um poder macrofísico, né, que é da soberania, e um microfísico, que é da disciplina. Então, quando você quebra, né, particiona o macro da soberania em ações que são representadas no micro da disciplina. Mostra que o indivíduo, em exercício do poder, pode influenciar outros indivíduos ou o coletivo e pode ser exercido por qualquer um, a qualquer momento, em qualquer nível, dentro de uma estrutura. Então, em conclusão, no seu núcleo, governmentality é sobre regulação do indivíduo e a condução da sua conduta, né? E, em conclusão aqui, trazendo a visão, é que o governmentality é uma ferramenta metodológica que permite que o pesquisador possa investigar a relação de poder entre principal e agente, considerando tanto o microfísico quanto o macrofísico, desculpem, tá repetido, os níveis micro e macro da corporação e como esse governo pode ser executado, né? Essa visão pós-estruturalista pode ajudar na compreensão de como os agentes, né, os gerentes, quais são os direcionadores subjacentes, né, e seus motivadores intrínsecos, né, focando no sujeito e nas inter-relações entre os diferentes atores, ao invés de pensar na estrutura que forma o gerenciamento da empresa, né? Enquanto a teoria da agência considera estrutura, a abordagem de Foucault traz luz, né, para o fato de que os shareholders e os agentes, os managers, são indivíduos que dependem uns dos outros para a maximização do respectivo valor, enquanto sob um constante risco do risco moral e de uma resistência persistente, né? Os dois lados, eles estão em embate, eles passam trabalho buscando o melhor resultado, né? Sabendo que o contrato que existe entre principal e agente não é a fonte do poder em si, né? Na verdade, 15 a fonte do poder, ela resta nos recursos da corporação e o que cada ator pode fazer com ele, né? A análise perpassaria, uma possibilidade de análise, de pesquisa sobre essa visão perpassaria ver os indivíduos buscando os objetivos
e uma visão disciplinar por meio das normas, né? Desde as regras não escritas da empresa, né? A internalização dos valores da companhia, da empresa, o código profissional de conduta para ver se ele está alinhado ou não com o dos agentes, dos principais, né? Dos donos da empresa, e etc., né? Então, para concluir, é suficiente dizer que a perspectiva de Foucault pode ajudar na compreensão do comportamento dos agentes, né, em relação ao seu papel e os seus objetivos, considerando como eles operam, considerando todo o histórico social, o papel deles, a posição e as fontes de poder que os cercam. Aqui tem as referências do trabalho e concluo, acho que em tempo. Obrigado. Obrigada, Guilherme.